reclamando de novo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo, capítulo 17. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela consta os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 17. E depois desses pedidos, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, que diz: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que me colocam o Senhor à prova? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com esse povo? Estes estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Portanto, agora nós percebemos aqui a mesma atitude que aconteceu no capítulo 15, a mesma atitude que aconteceu aqui no capítulo 16 e a mesma atitude que acontece agora no capítulo 17, que é reclamação. Portanto, agora nós percebemos então esse povo mais uma vez reclamando de algo que para eles estava tendo a necessidade naquele momento. Eles se esqueceram, parece que eles se esqueceram, que o Senhor já havia suprido as necessidades dele, tanto com relação à água quanto com relação à comida. Portanto, a gente percebe nessa situação aqui, mais uma vez, um povo que reclama e que sempre volta para o deserto. Desculpa, sempre volta para o Egito. Perceba que todas as vezes eles vão se referir ao Egito, como que era a vida deles no Egito. Eles não olham para a liberdade que eles passaram a ter. Eles não se lembram dos dias ruins que eles enfrentaram ali no Egito. Eles se olham, eles se percebem agora é a escassez que eles estão vivendo. Então, a escassez faz parte na caminhada. Quem de nós nunca, ao longo da nossa caminhada, inclusive com o Senhor, passou por certo tipo de escassez? E por que que o Senhor permite isso? Então o Senhor fica provando o tempo inteiro quem é Ele para esse povo. Esse povo não conhecia o Senhor. Lembre-se que eles estavam ali no Egito e eles já não, você não ouve mais falar a respeito de como que o Senhor se manifesta para o povo de Israel ali no Egito depois de José. A gente termina ali em Gênesis, o capítulo 50, vendo como que o Senhor fez e as maravilhas que ele fez ali através de José com os patriarcas.
não é verdade? Mas depois, quando a gente começa em Êxodo capítulo 1, a gente não vê mais nenhum tipo de relato, a não ser esses que começam aqui com Moisés, aonde o Senhor então salva o Moisés, existe um propósito na vida de Moisés, não é verdade? Mas Moisés está então agora iniciando a terceira fase da sua vida. Moisés viveu 120 anos, então ele viveu 40 anos ali no palácio, depois ele viveu 40 anos ali no deserto com seu sogro Jetro, e depois agora ele vai viver 40 anos no deserto com o povo de Israel indo em direção à terra prometida. E portanto, o povo não se atém a tudo quanto o Senhor tem feito e mostrado e demonstrado, porque tem os feitos que o povo não viu o Senhor fazendo, porque quando Moisés estava lá diante do faraó, conversando com o faraó, o povo não estava vendo, não estava ouvindo, não estava acompanhando o que é que Moisés estava falando ali com o faraó, muito pelo contrário, eles estavam então ali, talvez com medo, talvez recolhidos, porque o faraó traz ali uma punição a mais, traz mais serviço, não é verdade? Então eles estão vivendo como escravos e aí tem mais serviços para fazer, tem mais dificuldades para enfrentar, então eles vão observando talvez essas circunstâncias, mas não veem o que o Senhor está fazendo ali entre Moisés e o faraó, aonde o Senhor fala, vai até o faraó e fala com ele, vai até o faraó e fala com ele. E a gente não vê ali ao longo das 10 pragas Moisés indo para o povo falar que está indo para falar com o faraó. Ele só vê as pragas acontecendo. E, portanto, eles percebem que para o povo do Egito, começa então eles a sofrerem e o povo de Israel já não sofre, é uma distinção, e nós já falamos isso ao longo ali da descrição ali das 10 pragas ali do Egito. Portanto, o povo, Deus tratava de forma diferente o povo de Israel. O povo do Egito sofria as consequências, o povo de Israel não sofria. Assim como o povo do Egito não ouvia Moisés falando com o faraó e as autoridades, o povo de Israel também não. Mas era notório de que era o Senhor fazendo. Portanto, Moisés vai lá, chama os líderes da comunidade ali de Israel na 10ª praga, se reúne, fala o que vai acontecer. Esse povo atravessa o Mar Vermelho e vê tudo que o Senhor faz, mas eles parecem não se contentar com as coisas, parecem às vezes não acreditar em Deus. Então, quando eles veem um livramento, eles comemoram, eles viram como que eles saíram dali do Egito, como tudo aconteceu, mas parece que se esqueceram, porque o tempo vai passando e eles vão vivendo o dia que estão vivendo e não percebem o cuidado do Senhor. A gente não vê esse povo aqui agradecendo todos os dias pelo maná que o Senhor dá e eles não trabalham, eles não precisam fazer nada. O que esse povo está fazendo aqui? Eles estão caminhando, eles não estão trabalhando, mas o Senhor não deixa de sustentá-los. Quando no capítulo de ontem nós não tratamos das codornizes, mas é necessário a gente perceber que eles tinham animais ali, mas eles não sacrificaram os animais dele para eles poderem comer. Eles reclamaram que estava faltando carne e o Senhor mandou ali as codornizes para ele, por mais que eles vinham com um monte de animal que eles trouxeram dali do Egito. Então a gente percebe neles esse comportamento de quem sempre reclama e de quem sempre fala lá do Egito. Olha aqui o que eles falam aqui no versículo 3. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então eles têm rebanhos, mas eles não sacrificam rebanhos dele para eles comerem. O Senhor vai trazendo para eles, mas eles falam do Egito. Eles falam a respeito do Egito, mas estão falando assim, olha, se estava ruim lá no Egito, aqui está pior. Eles não conseguem ter um coração grato, eles não conseguem reconhecer os feitos do Senhor. E agora o Senhor vai falar para Moisés que ele vai fazer sair água da rocha, não é? E aí o que acontece? Lá no versículo 5, o Senhor fala com Moisés, passe à frente do povo, leve com você
algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Portanto, agora o Senhor está falando para Moisés levar as autoridades de Israel, porque as autoridades de Israel serão testemunhas daquilo que o Senhor fará. Porque senão eles acham que aconteceu por acaso, não é verdade? Ou não foi bem assim. Então agora o Senhor chama Moisés para ir levar as autoridades, porque agora as autoridades são testemunhas de quem está fazendo é o Senhor. E que está fazendo porque essa vara que Moisés leva na mão, aquela que ele feriu o Nilo, é para mostrar que é o mesmo Deus que feriu o Nilo lá atrás, através da vara, né? Então a vara que traz essa autoridade é o mesmo Deus que agora vai providenciar água para eles. E aqui o Senhor vai falar que é para ele bater na rocha, e aqui ele bate na rocha. Nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos com a história de Números capítulo 20, onde ele tem que falar com a rocha. E lá ele bate na rocha, mas quando estivermos estudando Números 20, vamos tratar aí do caso lá. Então, o que nós percebemos aqui é a respeito do comportamento de Israel, que está vendo tudo que o Senhor está fazendo, mas ainda desconfia do Senhor. E o Senhor dá água para eles. Qual que é a necessidade? É água, então o Senhor vai dar água para eles. E Jesus vai falar lá em João, capítulo 7. Então, abra lá em João capítulo 7, lá no versículo 38, Jesus vai falar o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembre-se que Jesus também vai falar lá com a mulher samaritana que se ela soubesse quem era ele, ela iria pedir água para ele. Ele é que nos supre essas necessidades. Apóstolo Paulo também vai falar, lembrando esse caso aqui que nós estamos lendo aqui de Êxodo capítulo 17, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Portanto, aqui a gente percebe essa figura de Cristo. Paulo está apontando aqui, falando que o tempo inteiro é Jesus, e Jesus fala, então, que ele é essa água da vida, que ele é que nos dá a vida. Então isso nos leva a entender a forma como nós temos vivido nesse mundo. Precisamos ser dependentes do Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos sempre, nos momentos de dificuldade, nos lembrarmos que é Ele que cuida de nós e que se Ele permite que nós venhamos passar por certas situações, por certas circunstâncias, existe um propósito. Lembre sempre lá da água de Mara, onde nós tratamos aqui no capítulo 15. Lá no capítulo 15 nós falamos lá da água de Mara, que a água era amarga ali em Mara e o povo foi reclamar ali, mas adiante, numa distância curta, poucos quilômetros à frente, vinha ali então Elim, que era um manancial de água. O Senhor tem um manancial de água para nós, Ele quer nos dar a vida eterna, Ele quer se dar a nós, Ele quer se fazer conhecido no nosso meio, e o que nós precisamos é ter um coração grato. Lembre-se que o Deus que fez no passado faz no presente e fará no futuro. Nós precisamos confiar nele, porque algo que ele quer fazer é nos levar para um outro nível de relacionamento e intimidade com ele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.